Estoy casi seguro que al principio, cuando hablábamos entre nosotros, tenía audio la transmisión. Pero bueno. Sí, pues yo escuchaba en el celular que vos ibas mencionando la cantidad de personas conectadas. Exactamente. Sí. Bueno, ahí en teoría estamos Ahí apareció conectados. ya. Sí. Bien. Bueno, vamos a esperar los comentarios de Bueno, las esto que acabo personas. de decir yo salió en el Facebook, así que estamos con audio en el Facebook. Bien. No sé. Salvo. A ver, Freddy, ¿podés hablar vos ahora? Sí, estoy aquí. Vamos a hablar, continuar con la presentación de conservación de manejo de caimanes en Paraguay. A ver si se me escuchan bien en el Facebook. A ver si alguno nos escribe algún comentario. Sí, a mí me dicen que sí se me escucha acá. Ah, perfecto. Ahora el sonido ahora es muy bueno, dice Steve. Bueno. Bueno. ¿Hasta dónde se escucha? Se escucha. No, se escucha bien en el Facebook. Espero que cuando compartas la pantalla completa no se corte. Tal vez pueda haber sido en ese momento. Yo mantuve con la pantalla compartida hasta ahora, sí. Sí. Así como está ahora. Sí, sí, sí. Bueno. Sí. Bueno, ahora está saliendo el audio, así que, Freddy, arrancamos de vuelta con el recital. Bueno, entonces, como íbamos diciendo, en Paraguay tenemos citadas 3 especies de caimanes: caimán latirostris, caimán yacare y Paleosucus palpebrosus, que reitero, Paleosucus palpebrosus tenemos un solo registro, que es de 1981 en Paraguay. Especies erróneamente citadas para Paraguay fueron Melanosuchus niger, por Federico Medem en 1983, que erróneamente se había confiado de los reportes de un capitán de barco, y en el directorio de Farming Operations de cocodrílidos de 1992, donde habían citado Caiman crocodilus, Caiman paleosucus y Caiman palpebrosus por un error que evidentemente fue por un funcionario local, o sea, del Paraguay, que habían enviado unas fichas de una forma errónea y así lo habían cargado en el directorio. Aparte de eso, no existen, nunca se habían citado otros cocodrilos más que antiguamente, cuando Caiman yacare todavía era considerado como el Caiman crocodilus y Caiman crocodilus yacare, pero en este caso citaban 5 especies: Caiman crocodilus, Caiman yacare, Caiman latirostris, Caiman paleosucus y Caiman palpebrosus. Entonces un error, claro. En cuanto al manejo de los caimanes a través de los años, lo que tuvimos previo a 1975 fue, como puse aquí, un desmadre total, fue la depredación total, y sobre todo de Caiman latirostris, por, como todos saben, la maleabilidad y el manejo del cuero, ¿verdad? Posteriormente, en 1975, entra en vigencia una ley de prohibición total de la caza de todo tipo de fauna del Paraguay. Entonces, termina todo tipo de uso o cacería legal en el Paraguay. En 1992 se promulga la Ley de Vida Silvestre, que es la que sigue vigente hasta hoy día. En ella sí empiezan a hablarse de que la cacería puede ser permitida, el comercio puede ser permitido, siempre y cuando la autoridad de aplicación así lo permita, ¿no? Entonces, valga la redundancia. Entonces, a partir de ese año empieza a gestarse el manejo sostenible de los recursos naturales, en este caso de la fauna. Y inician los primeros intentos de zafras de cueros, de manejo y uso de caimán, solo caimán yacaré, para cueros. El primer intento o la primera experiencia fue en 1997, de uso generalizado para ciertas comunidades en el Paraguay, o ciertos departamentos que son nuestras divisiones políticas. Luego, en el año 2000, fue un programa que fue ayudado por la comunidad europea y fue específicamente para comunidades indígenas
ese programa tuvo ciertos problemas por el tema de que los indígenas entraban a cazar los caimanes a tierras vecinas, inclusive cruzaban a territorio brasileño. Posteriormente, en 2001, se inicia un sistema de manejo y uso por haciendas o por unidades de manejo, por estancias, como se dice acá, o unidades de manejo. En esos 3 años empezó una debacle mediática, y puse aquí por eso como periodo 2001-2003 en el ojo de la tormenta, donde hubo cuestionamientos a los programas de manejo, que en general los cuestionamientos están bien, o sea, del punto de vista de la conservación está bien que haya cuestionamientos, de hecho, eso hace que se puedan fortalecer por el tema de las lecciones aprendidas, y de hecho, los 3 programas, cada programa tuvo algunas mejoras sobre el programa anterior. Sin embargo, sucedió que lo que sucedió aquí fue que justamente se judicializaron duramente estos casos, hubieron varios funcionarios imputados, y lo cual llevó a que a partir del año 2003 el Paraguay declare una pausa o una moratoria ante el convenio CITES, ante la convención CITES, y ahí terminaron por completo los planes de manejo, o sea, el uso de caimán, el manejo de caimanes fue pausado ahí en el año 2003. En este periodo de la moratoria CITES, este periodo de 2003 a 2009 fue un periodo donde prácticamente prosiguieron los juicios, terminaron los juicios. En este caso, felizmente, todos los funcionarios, nuestros colegas, fueron sobreseídos. Pero lo que sucedió es que cualquier iniciativa tendiente a algún manejo chocaba con mucho miedo y desconfianza, y eso hizo con que prácticamente no se tomen más iniciativas de este modo en serio. O sea que los funcionarios responsables en estudiar estas propuestas o en proponer estas propuestas a los superiores siempre terminaban con mucho miedo, y finalmente nunca sucedía esto, nunca se potenciaban estas propuestas. Sin embargo, la oficina CITES también siempre pidió que se vaya levantando la moratoria, y eso lo iniciamos en el año 2009, cuando me tocó fungir de director de vida silvestre en la entonces Secretaría del Ambiente, SEAM, que hoy día es Ministerio del Ambiente. En el 2009 recibimos la visita de Carlos Piña, justamente, que nos ayudó muchísimo a poder ir haciendo los pasos necesarios para levantar la moratoria, y ese fue el periodo que puse acá, del 2009 al 2015, el levantamiento de la moratoria y el stock clearing. Y en cuanto a manejo, si hablamos solo de manejo de 2016, prácticamente hasta 2020, la nada. Porque ahora ya no se postulan, ya no se proponen más ningún tipo de manejos para el uso de caimanes en Paraguay, por todos los eventos anteriores, y porque además en el año 2016 se intentó con una especie mucho más plástica, mucho más abundante, que es el Salvator meriane, el Teyuguazú o iguana que le dicen en Argentina, hacer planes otra vez de cosecha de cueros. Y nuevamente eso llevó a como una catástrofe mediática. Realmente fue como una catástrofe mediática. Entonces, eso hubiese sido como un buen laboratorio para ver cómo volver otra vez a iniciar planes de manejo con otras especies, como con la curiyú, como con el yacaré, los carpinchos. Entonces, tras la catástrofe mediática que fue el intento, ni siquiera fue el inicio, fue el intento de iniciar planes de uso de la iguana, bueno, ya desde entonces no tenemos más ninguna propuesta realmente que valga la pena mencionarse al respecto. Eso es con respecto a la historia del manejo y del uso de los caimanes. En cuanto a la investigación sobre caimanes,
previamente al 2010, casi todas las iniciativas o todos los trabajos publicados o todos los análisis publicados de Lucy Aquino, Marta Motte, Lee Fitzgerald, Norman Scott, King y Messel, Nora Neris, Alejandro y Ross, y Perran Ross, Ávila, Bauer, yo también, y Sánchez, previo a 2010 fueron todos tendientes a análisis o estudios del manejo, todos tendientes a analizar la viabilidad, el uso, el manejo, todo fue análisis con respecto a ese tipo de actividades. Excepto el trabajo de Norman Scott, Lucy Aquino y Lee Fitzgerald, que fue el que, digamos, le era el más académico, que es Distribution, Habitat and Conservation of the Caimans of Paraguay, o sea, de que era un artículo que no estaba tan enfocado en el uso y manejo. Sí, obviamente este trabajo fue siempre utilizado como para apoyar los otros trabajos. Y ya en la etapa post-2010, aquí tenemos una foto de un Paleosucus palpebrosus, que tenemos esta especie en Paraguay. Bueno, y en la etapa post-2010 ya los trabajos se están centrando más en la conservación y en establecer o en adquirir conocimiento sobre el estado de las poblaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, a este chico Diego Bueno. Diego Bueno es un biólogo que poco después de egresar fue a hacer uno de estos cursos en el proyecto Mamiraguá. Ahí conoció a Carlos Piña. Carlos Piña le dio un pequeño fondo del CSG y también posteriormente él recibió un dinero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Paraguay para un proyecto de iniciación científica donde él analizó los estados de varias poblaciones de caimán yacaré en 5 o 6 puntos diferentes del país. Y después estamos nosotros, el grupo del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, que también ahora empezamos hace unos años, ya del 2015, 2016, otra vez a centrarnos más y a echar más ojo hacia Caimán latirostris. Primeramente fue citar Caimán latirostris para una localidad de la región oriental del Paraguay que nunca antes había sido citado, un lugar que era más bien conocido por caimán yacaré. Y ahora recientemente también, gracias al grupo especialista de cocodrilos, iniciamos otro trabajo donde estamos visitando 5 lugares diferentes para monitorear las poblaciones de esos sitios, para caimán latirostris específicamente. Entonces, eso es lo que sabemos actualmente de trabajos de investigación sobre caimanes en Paraguay. Es relativamente poco todo lo que hay, pero es como que hay desde el 2010 como que hay otra vez como algo de actividad que había cesado entre el año 2000 y 2010 más o menos. Esto justamente es una laguna donde fuimos y que conviven caimán yacaré con caimán latirostris, realmente en mucho menor proporción caimán latirostris, que fue parte justamente, esa fotografía fue justamente parte del proyecto que estuvimos realizando con ayuda del grupo de especialistas. Eventos caimánicos, pongo así porque son eventos que salen en los medios de comunicación y que hacen a los caimanes. Un evento que periódicamente se sucede, yo diría que cada 5 a 10 años, es la sequía del río Pilcomayo y la consecuente mortandad de muchos caimanes, de muchos yacarés. He publicado una pequeña nota sobre esto en el newsletter, Caimans and the Pilcomayo River Report on the Status of a Hydrological and Media Phenomenon in Paraguay, haciendo justamente alusión que gran parte de la problemática en realidad se debe a un fenómeno mediático, porque es un fenómeno que realmente es recurrente y siempre sucede cada tantos años, pero sobre todo hoy día que todo el mundo saca fotos, sube fotos, comparte fotos, esto se convierte como en una bola de nieve cada vez que sucede. Pero es un evento hidrológico repetitivo y recurrente. Luego tenemos la Laguna de Itá. La Laguna de Itá es una laguna natural que está situada en el medio de una ciudad que está a 34 kilómetros de Asunción.
donde alguna vez fueron plantados unos ejemplares de caimán yacaré y alguna gente llevó más. Hoy día se estima que hay más de 50 caimanes ahí, y también genera, cada vez que hay algún evento, genera como una bola de nieve mediática, ya sea porque hay chicos que molestan a los yacarés o porque un yacaré mordió a un perro que entró a la laguna o cosas así. Siempre ocurren, entonces, siempre están en los medios los yacarés de la laguna de Itá, y también del estanque de la facultad, de la propia facultad, donde tenemos un pequeño estanque, tendrá algo así como 30 metros cuadrados, y realmente hasta en ese pequeño espacio se reproducen los yacarés, pero hay una dificultad porque justamente, nuevamente, el tema de los medios de comunicación, cuando un yacaré grande come a un pequeño y eso, ¿cómo va a suceder esto? Y nada, se crea como una catástrofe mediática también. Estos son los yacarés de la laguna de Itá, que es una laguna bastante grandecita, o sea, de 1 kilómetro cuadrado aproximadamente, que está en medio de la ciudad. Tiene un parque que lo rodea, una ciclovía que lo rodea, y están los yacarés ahí, en plena... No, 1 kilómetro cuadrado, 1/4 de kilómetro cuadrado, quise decir. Y estos son los yacarés del estanque de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En este caso tuvimos que remover a la hembra madre con sus crías a una piscina que estaba al lado. Y lo que me faltó hablar también, el estado de conservación. El estado de conservación de los caimanes en Paraguay. Bueno, caimán yacaré ya lo consideramos desde siempre de preocupación menor y sigue con ese estatus. Palesucus palpebrosus, ya en el último análisis que hicimos, que inició en 2017 y culminó en una resolución recién salida del horno, hace días nada más, el 27 de julio, fue promulgada esta resolución del Ministerio del Ambiente. Palesucus palpebrosus salió como críticamente amenazada para el Paraguay por el rango muy pequeño que tiene en el Paraguay y el único registro que hay. Y Caimán latirostris ya no cae en categoría de amenaza directamente, sino que cayó como casi amenazada. En este caso, nosotros podíamos haber decidido dos cosas: quitarla de la lista de las especies protegidas del Paraguay, ya que al ser casi amenazada no caía directamente en una de las categorías de amenaza, y por la legislación nacional, aquellas que caen como vulnerables son determinadas como amenazadas de extinción, y aquellas que son determinadas como amenazadas, como en peligro, críticamente en peligro, tienen una categoría nacional que es en peligro de extinción. Finalmente, la mesa de especialistas, de colegas biólogos, herpetólogos, decidió que, a pesar de estar casi amenazada, caiga en la categoría nacional de amenaza de extinción, es decir, Caimán latirostris sigue siendo una especie protegida. De hecho, por ley, todas las especies son protegidas en el sentido de que ninguna especie puede ser cazada sin un permiso. Pero aparte están estas listas donde tenemos en Paraguay solo dos categorías: la categoría amenazada de extinción y la categoría en peligro de extinción. Y justamente Caimán latirostris está como amenazada de extinción y Paleosucus palpebrosus como en peligro de extinción. Y caimán yacaré quedó fuera de la resolución, es decir, no queda como oficialmente una especie protegida. ¿Cuál es la implicancia de esto? Que en caso de que se encuentre a una persona comerciando con caimán yacaré o Caimán latirostris, que está amenazada de extinción, se somete a un proceso administrativo, sumarios, multas, etc. Sin embargo, tenemos una ley, la ley del delito ambiental, que establece que las especies que estén listadas como en peligro de extinción ya se someten a un proceso como un delito, es decir, es crimen el comercio o
matanza de un animal en peligro de extinción. Entonces, por eso es muy importante también en Paraguay que tengamos bien categorizadas las especies, porque de ahí depende qué tipo de proceso se somete la persona que es encontrada con un ilícito. Si es amenazada de extinción o si no está categorizada, pasa por un proceso administrativo, y si es en peligro de extinción, pasa por un proceso judicial. Y bueno, estos son más o menos algunos detalles que yo quería compartir con ustedes, algunos antecedentes sobre el uso y manejo de los caimanes en Paraguay. Vamos a ver si ustedes me están viendo ya o todavía no. Sí, ya está, Freddy. Ya desapareció el PowerPoint. Ya. Estamos en línea. Bueno, perfecto, Freddy. Muchas gracias. Como sabés, si viste presentaciones anteriores, las preguntas las dejamos para el final, así que vamos a darle el tiempo a Ronis para que haga su presentación. Me toca a mí presentarlo a Ronis. Primero dame el ok, si estás ahí, Ronis. Bueno, formalmente te hago la presentación. Ronis da Silveira es biólogo egresado de la Universidad de San Pablo. Tiene una maestría y un doctorado del año 2001 en ecología. Creo que fui jurado de esa tesis, en ecología del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía, el INPA. Es profesor de la Universidad Federal de Amazonas en Manaos. Su línea de conservación está relacionada a la ecología, zoología y endoconservación, con énfasis en el manejo, monitoreo y gestión de la fauna en unidades de protección integral y de conservación de uso sustentable y tierras indígenas en la Amazonía brasileña. Es especialista en cocodrilos, es miembro del grupo de especialistas en cocodrilos y hace más de 30 años que convive con cocodrilos en el Amazonas brasileño. Si las cosas no han cambiado mucho, me imagino que esto estará ocurriendo en la Reserva de Desenvolvimiento Sustentable de Mamiraguá y zonas aledañas, ¿verdad, Ronis? Ha cambiado un poquito, sí. Bueno, bien. Vamos a hablar sobre eso. Perfecto. Bueno, buenas tardes, buenas noches, un placer. Ahí está apareciendo. Ahí lo ¿Sí? tenemos. Ahí lo tenemos, perfecto. Sí. Dale. É uma honra conversar com vocês diretamente aqui da Amazônia brasileira. Aqui é Manaus. E agradeço a Alejandro e Pablo Siroski pelo convite para participar de um evento tão importante como esse ciclo de conferências, e num tema tão relevante como conservação e manejo de crocodilianos na América do Sul, América Latina, né? América do Sul. Agradeço também a Frederick Bauer pela sua explicação. Tá dando para entender o meu português? Perfecto, perfecto. Pensé que era español. Ok. Eu vou falar sobre crocodilianos amazônicos, de la escassez a la abundância, e um histórico de decisões errôneas e pouca ciência em Brasil. Ok? Quando eu cheguei na Amazônia, em 1989, a situação era muito diferente do que temos atualmente. Os jacarés eram muito raros, a maioria havia sido morta, né, em décadas anteriores. Os animais eram pequenos e viviam escondidos, ok? Dificilmente nós conseguíamos nos aproximar de um jacaré para tirar uma foto, por exemplo. Estava sempre todo mundo muito escondido. E quando eu cheguei aqui, havia um artigo clássico que eu recomendo a leitura para quem ainda não leu, dos colegas Rebelo e Magnusson,
onde a principal conclusão deles era que a caça, o harvest, como quiserem chamar, por peles, era insustentável. E nós acreditamos nisso na época, e o principal argumento que essas autoridades trouxeram era que essa espécie era pouco resiliente à caça, porque atingiam a maturidade sexual muito tardiamente, quando comparado, por exemplo, com caimã-crocodilos, então não suportaria a pressão de caça. No mesmo ano que Rebelo e Magnusson publicaram, o saudoso Federico Madden, andando pela América do Sul, ele escreveu sobre Brasil, sobre a situação dos jacarés, e eu trouxe o original. Ele diz que encontrou uma grande quantidade de informação. Aqui ele não está falando só de Amazônia, está falando do Brasil inteiro. Uma grande quantidade de informação confusa, parcialmente contraditória, no entanto, reveladora de um quadro de destruição assustador que parecia mentira, mas infelizmente era real. Então, quando chegamos na Amazônia, nós estávamos pegando o final dessa fase muito ruim, que tinha sido o manejo, então, legal, oficial na Amazônia. E, obviamente, diante de um cenário tão apocalíptico assim, a estrela, né? O jacaré-açu, Melanosuchus niger, era considerado ameaçado de extinção, e essa era a regra, ninguém discutia isso. Foi quando eu conheci Bill Magnusson, William Ernest Magnusson, né? Provavelmente um dos maiores estudiosos, especialistas em crocodilianos da América e do mundo. E naquela época, Magnusson não orientava com caimanes, com jacarés amazônicos. Naquela época não existiam estudantes de mestrado, não existiam estudantes de doutorado trabalhando com caimãs, com jacarés na Amazônia, simplesmente porque ele dizia que a possibilidade de não dar certo era muito grande, porque os animais eram muito raros e era muito caro, e a gente chegava ao final do período sem ter, né, dados para levar esse documento à frente. Hoje ele pensa diferente, né? Nós todos evoluímos o nosso pensamento ao longo dessas últimas décadas, e eu vou partilhar um pouco com vocês. Nesse mesmo período, além de Magnusson, eu conheci um amigo venezuelano, Velasco, como eu gosto de chamar, Álvaro Velasco, aqui em Mamirauá. E me recordo bem, eu era bem mais jovem, e ele me falou: Rones, para trabalhar com jacarés em nível populacional, são importantes 3 informações: o quanto temos, aonde estão isso que temos, e qual é a qualidade do que nós temos, ok? Então, eu peguei essa ideia e fui fazer mestrado. E esse foi o meu primeiro, né? Eu gosto de falar que foi o meu primeiro artigo como primeiro autor. E justamente a gente trabalhou com isso, né? Queríamos saber aonde estávamos, quantos eram e se tinha áreas mais importantes do que outras, tá? Destaco que nessa época Zilka Campos estava em Manaus escrevendo o seu mestrado que ela desenvolvia no Pantanal. E Zilka foi muito importante naquela época, me deu muitas orientações de como eu deveria trabalhar com os animais, orientações essas que eu trago até hoje. Após o mestrado, nós ainda tínhamos aquela ideia de que existia poucos jacarés, mas essa percepção da realidade amazônica começou a mudar aqui em Manaus, quando nós começamos a trabalhar aqui mais para o ocidente, mais para a região central da Amazônia, né? Mais rumo a oeste da bacia,
Aqui, por exemplo, é Mamirauá. Todo mundo conhece esse lugar ou tem vontade de conhecer, né? Ele está inserido. Então, a gente começou a pensar que é aqui que os jacarés estavam. Na realidade, agora eu penso que mais de 70% de todos os jacarés da Amazônia brasileira estão nessa região, ok? E parece que historicamente também sempre foi assim. E conhecendo essa nova área, né, uma floresta de várzea, com água andina, a gente começou a mudar a nossa cabeça de biólogo, né? Começamos a entender um pouco mais. E quem me ajudou muito na época foi John Turbajornason. A gente nem sabe como falar o nome dele, né? E John T., como nós resumimos, ele me ajudou muito a entender os crocodilianos na época, e eu tive a honra de publicar 16 artigos com ele, sempre entendendo como que nós deveríamos fazer ciência com crocodilianos, o que não era comum na Amazônia. E dentre esses artigos, o mais importante, pelo menos na minha percepção, eu acho que todo mundo conhece, se os jovens não conhecem, deveriam dar uma olhada, esse material que saiu em Biological Conservation, eu acho. E a coisa havia mudado muito. Quando nós chegamos, nós tínhamos um final de caça de peles, mas muito rápido o mercado se organizou e começou a caça, agora a atividade legal, começou a mirar, a buscar a carne. E as peles viraram lixo. Elas eram e são, via de regra, descartadas. Está acontecendo isso agora, nesse momento. E eu me lembro bem, quando eu tive a honra, né, de ir a Santa Fé, em 96, participar desse workshop, e foi quando eu disse, baseado nesse artigo anteriormente, que a carne de jacarés estava indo para a Colômbia como pirarucu, arapaima gigas. E eu me lembro bem, né, do posicionamento da autoridade colombiana na época. E ele foi muito duro comigo. Levantou muito bravo e disse que era mentira aquilo, que nossos dados eram fracos. Dá para ter uma ideia na minha cara aqui que eu fiquei, né? Muito jovem, no meio de um monte de autoridades, a primeira reunião e logo ser colocado em dúvida, né? Fiquei bem quietinho. Felizmente, o tempo mostrou que nós estávamos corretos. E o jacaré realmente era vendido totalmente sem osso e se destinava, naquela época, principalmente à Colômbia. E só da região do Mamirauá, eu e John Turbajornason estimamos que estavam saindo 100 toneladas por ano, ok? De carne. Agora, o mais legal, o mais revelador desse artigo que nós fizemos é que nós encontramos um forte indício de sustentabilidade, tá? Num sistema de fonte sumidouro de source sink. A gente avaliou que existiam essas fontes e, no caso específico de Jacareaçu, que era o alvo principal, essas áreas fontes eram áreas muito pequenas. Às vezes elas nem eram vistas por imagens de satélite, e eram nessas áreas que as fêmeas, descobrimos isso por telemetria, as fêmeas passavam o ano inteiro ao redor desses pequenos lagos. Isso aqui é um lago totalmente coberto por vegetação flutuante, e os machos muito grandes também ficavam nessa área. Então nós entendíamos que aí era uma área bastante importante. Em contrapartida, nós fomos avaliar as áreas destino, as áreas sink, e lá, diferentemente das áreas fontes, começou a surgir uma abundância muito grande, muito elevada desses animais, e nós começamos a pegá-los
e descobrimos que eram todos machos. Inclusive, na época, fizemos até uma aposta, mais tarde a gente pode falar, ok? Então, o que acontecia? Na caça por carne, as pessoas ficavam todo o tempo explorando o recurso na área sink e nunca iam na área fonte. Diferentemente da caça por peles, que quando ficou difícil na área sink, eles foram na área fonte e mataram os casais reprodutivos. Por que eles foram lá? Por causa das peles? Porque as peles tinham um alto valor comercial. Valia a pena ir lá. A carne não tinha valor comercial, então eles acabaram ficando só caçando nessas áreas sink, e isso mudou a nossa mente. Mas, apesar de tudo isso, o jacaré-açu continuava ameaçado de extinção em nível de Brasil, em nível internacional, e a gente se debruçou sobre essa questão. E, em 2002, Verdade e Larrieira me deram a oportunidade de escrever sobre o que nós estávamos encontrando na Amazônia com respeito a melanosucos. E nós chegamos à conclusão de várias áreas que, na verdade, os jacarés estavam bem abundantes. Eram muito mais abundantes do que nós imaginávamos, ok? E, mais uma vez, ninguém acreditou nisso. Literalmente ninguém. Isso ficou bem evidente também nessa reunião em Santa Fé, quando a gente se reuniu aqui para discutir o status de melanosucos níger, e ninguém acreditou naqueles dados que eu estava trazendo, eu e John, nem mesmo Bill Magnusson. Uma única exceção foi o Webb. Graham Webb, me lembro como se fosse hoje, pegou as normas em vigor da UCN e, depois de ver a nossa palestra, em 1 minuto, ele viu que melanosucos não cabia dentro da situação de ameaçado de extinção, né? E quando o Webb fez isso, as coisas começaram a mudar um pouco, né? Para mim foi muito importante. Acho que vocês conseguem ver aqui, né? A minha cara de estar deslumbrado, de estar perto, né? De pessoas como o Webb, a quem eu admiro muito até hoje, e várias pessoas que estão conosco aqui hoje. O tempo também demonstrou que nós tínhamos razão, que em várias áreas da Amazônia brasileira, principalmente dentro daquela área que eu delimitei, esses animais começaram a surgir assim, né, de uma forma muito rápida, se tornaram abundantes, ok? A tal ponto que a gente começou a procurar locais onde eles não eram abundantes, porque devem ser locais muito interessantes. Mas, além de abundantes, eles começaram a crescer, e cresceram muito e cresceram rápido. E a gente continuou o nosso trabalho, e em 2004, a gente se deslocou da região do Mamirauá para a região do Rio Purus, num lugar chamado Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu Purus. Mamirauá também é uma RDS, ok? E chegando nessa região do Purus, nós descobrimos um outro grande mercado de carne que nós não conhecíamos até então. Aqui vocês estão vendo o pessoal secando as mantas de carne para serem comercializadas. Dessa vez já era vendido como jacaré, com osso, e destinava-se principalmente ao Pará, um estado brasileiro, né, que faz contato com o Oceano Atlântico. E nós, olhando essa grande ideia dos ribeirinhos, nós falamos, vamos plagiar, vamos fazer o que eles fazem. E, por volta de 2010, a gente começou um projeto Bajaquel, e nós abatíamos animais, aqui algumas pessoas bem importantes. Era um projeto de cadeia produtiva, onde nós queríamos, não era financeiro, nós queríamos a base de
uma produção. E nós bolamos, né? Vocês podem ver nesse artigo aqui, publicado, a gente com uma estrutura mínima. Esse era o nosso objetivo. Qual é a estrutura mínima que nós precisávamos para ter 100% de aprovação da qualidade bacteriológica da carne, e nós conseguimos. Isso custou $10 mil o governo brasileiro. Tá ok? O CNPq, que é o nosso órgão de fomento. Desde lá, muita coisa aconteceu. Por exemplo, atualmente, Mamirauá propôs uma base muito semelhante a essa, com uma única diferença, que custa algo de $150 mil. Excelente. Só a dificuldade é replicar isso num país pobre, numa região pobre como a Amazônia, né? Mas o pessoal está caminhando nesse sentido. Falado do passado, eu queria já começar a aterrissar e vou falar um pouco das novas gerações. Naquela região do Purus, nós realizamos, esse autor, Washington Mendonça, ele realizou o mestrado dele com esses animais, e não sei se vocês... Agora, a caça praticada em Mamirauá era feita com arpão. Agora, ela atinge uma outra forma, ela é feita com anzol, ok? Com anzóis de espera, e está ocorrendo nesse momento, enquanto estamos falando. Aqui são animais, né, que estão suspensos, esperando para serem tratados. Então, esse estudo, aparentemente, ele mostrou-se uma caça excessiva e aparentemente não sustentável, porque o método do anzol não é seletivo. Paralelamente a esses estudos ecológicos e de manejo de caça, o pessoal do Amazonas se debruçou muito sobre a questão genética, e eu queria destacar alguns doutores aqui. Dr. Fábio de Lima Muniz, que realizou, né, o seu estudo em 2017, estudando linhagens, unidades evolutivas de paleosucos palpebrosos. Posteriormente, veio um outro amazonense, Pedro Sena Bittencourt, em 2019, que realizou um trabalho semelhante, dessa vez com paleosucos trigonatos. E, por fim, esse ano, Igor Joventino Roberto reviu a questão de caimã, né, numa área um pouco maior que o Brasil. Quer dizer, esses colegas enxergaram que existem várias linhagens dentro do Brasil, estou só falando de Brasil, dentro da Amazônia, inclusive, e essa informação tem que ser considerada, né, nos planos de manejo futuro. Esses são trabalhos publicados. Um trabalho em andamento que eu gostaria de destacar, também é realizado atualmente por Washington Mendonça, e nós temos turismo com jacarés na Amazônia. Focagem à noite envolve captura. A rigor, é uma atividade não regulamentada, mas ela existe. E a nossa ideia é trabalhar, né, avaliar o estresse envolvido na captura, e nós estamos atualmente desenvolvendo esse trabalho. E o Washington também vai fazer uma coisa muito legal, porque esse trabalho é feito em Anavilhanas, e ele aqui vai rever tendências populacionais de caimã, crocodilos e melanosucos 30 anos depois, né? A mesma população, usando as mesmas técnicas, a gente quer saber como os modelos se comportam. Um aspecto ecológico. A grande pegada fisiológica é desenvolvida aqui em parceria com meu colega, professor Wallace Duncan. Tá, gente, aqui uma atividade do final do ano passado, tentando estressar, simulando o turismo e pegando hormônios e outros componentes fisiológicos para entender o estresse. Dentro da nova geração, tem uma pessoa que merece um destaque muito grande, que é o José Antônio de Lemos Barão Nóbrega. Ele realizou
a monografia dele de graduação e, posteriormente, o mestrado aqui conosco. E agora ele desenvolve o doutorado dele no México com Morolet, apoiado aqui pela Operação Wallace e etc. Fica aqui uma sugestão para compor o grupo de especialistas, quem sabe o primeiro português, né? E por falar em portugueses, eu gostaria de destacar também um outro trabalho que nós estamos colaborando, que será o doutoramento do colega português Frederico Barroso, desenvolvido com a orientação do Dr. Miguel Carreteiro. Nós estamos preocupados com a questão de aquecimento global. Eles estão desenvolvendo várias técnicas para várias espécies. Eu estou aprendendo, né? Apesar de figurar também como orientador, eu estou aprendendo com eles. E eles estão esperando a pandemia acabar, né? Porque Peru também, assim como o Brasil, acalmar, na verdade, né? Peru também foi bastante abalado, mas a gente acha que no próximo ano a gente vai poder começar os trabalhos de campo na região de Pacaya, de Tamixiaco. Eu já estou acabando e, na verdade, o futuro, né? Isso a gente tem que olhar para o passado para aprender o futuro. Todos nós sabemos isso. Atualmente, a maior ameaça que nós temos na Amazônia com respeito aos jacarés é o fato desses animais estarem sendo mortos para serem usados como isca para capturar esse bagre, esse catfish, e é vendido para países que nos rodeiam, tá? Nós descobrimos isso em 2003, tá? E está acontecendo agora, nesse momento. Então, se você quer fazer algo realmente valioso para a Amazônia brasileira e também para o bioma Amazônia, nos ajude a trabalhar nesse aspecto, tá? Porque é algo muito destrutivo. Você vê um animal nobre como esse ser usado como carnada para pegar um peixe que para nós aqui não tem valor nenhum. Então, esse é um alerta que todos nós temos que estar atentos. Eu e Viana comunicamos isso via newsletter do CSD em 2003, mas a coisa está muito local, muito interna. Nós precisamos levar isso como uma grande ameaça a ser trabalhada na Amazônia. Para finalizar, um pouco de filosofia, que a gestão econômica de crocodília como estratégia de conservação, o manejo econômico como estratégia de conservação é muito complexo, especialmente no caso da Amazônia. Aparentemente, modelos, paradigmas desenvolvidos para outras regiões não se encaixam perfeitamente aqui. Eles precisam ser muito adaptados para que prosperem. Nós estamos sempre abertos a colaborar com vocês. Nós só temos uma solicitação, uma demanda. A gente queria que as comunidades tradicionais e as indígenas fossem um dos principais favorecidos pelo manejo econômico sustentável de crocodilianos, ok? Então, temos que tirar também, claro que temos que ter um olho no mercado, na indústria, mas na situação amazônica, na verdade isso ocorre em vários lugares, mas na Amazônia ainda há tempo, porque nós ainda estamos formatando esse manejo. Então, se essas comunidades, essas populações tradicionais e indígenas não forem um dos grandes favorecidos desse mercado, talvez não valha a pena, ok? Precisamos ter isso em mente. Esta charla, quem me ajudou a prepará-la, lá da Florida, foi Robinson Botelho Arias, um amigo e irmão, estamos sempre conversando. Destaco outras pessoas aqui, também muito importantes, uma nova geração, né? O caso do William, do Projeto Caimã, Yuri Nóbrega, que está surgindo, então, estamos juntos.
Queria destacar também a presença do nosso colega Luiz Bassetti. Luiz Bassetti, enquanto vice-chairman do Brasil, ele está integrando, ele está colocando as partes para conversar pela primeira vez. Uma das coisas mais ruins que existem é alguém chegar com uma proposta pronta e tentar encaixar numa realidade. O Luiz Bassetti, Dr. Luiz Bassetti, está pegando um outro caminho e nós estamos conversando e estamos caminhando bem, muito bem. Obrigado, Luiz. Por fim, queria lembrar a velha guarda, é um prazer conversar com todos vocês, saudade grande e na expectativa que nós possamos dar continuidade, né, nos nossos trabalhos na América Latina, na América do Sul, no Caribe, e que a gente se torne um exemplo de bom manejo, o que até agora, enquanto Brasil, a gente não tem caminhado muito bem, tá? Eu tenho que agradecer a uma infinidade de instituições que nos ajudaram a formar essas ideias. Não necessariamente eles concordam com as nossas ideias, mas sempre foi assim, tá? Um especial agradecimento à Portenha, a professora Andrea Washman, que me ajudou no meu portunhol na questão do texto. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, estou à disposição e é isso aí. Muito obrigado, espero que tenha sido claro. Excelente, Ronnie. Bueno, muchas gracias. Muy clara, muy linda la presentación. Me gustó mucho ver las caras como eran antes de muchos de nosotros. Bueno, creo que le has hecho de alguna manera un homenaje a cada uno, así que bueno, realmente un placer también escuchar la charla. Y pensando en Robin, cuando vos comentabas lo de la carnada, me acuerdo que a mí me tocó traducirlo, creo que fue en la reunión mundial de Manila, en 2012, que él hablaba un limitado portuñol. Y siempre nos quedaba la duda de si hablaba algo de portugués o algo de español. Y yo lo tuve que traducir al inglés. Y ahora se nos convirtió en gringo, ¿te das cuenta de lo que son las cosas? La próxima vez él nos va a tener que traducir a nosotros. Bueno, tengo algunas preguntas de mi parte, hay algunas otras por ahí anotadas. Me gustaría arrancar con Freddy, con una consulta. No sé si fue, porque te acordás que arrancamos 2 veces esta presentación y la primera no tenía audio. Y vos hiciste algún comentario sobre Caimán latirostris chaquensis, chacoensis. ¿Sí? Sí, que particularmente a mí me gusta hacer hincapié. Ajá. Porque ese ha sido una materia de discusión bastante ardua, sobre todo durante fines de los 80 y principios de la década del 90, hasta que salió el trabajo de Marcelo Crea y ayudantes, descartando la especie, la subespecie, digamos. Y creo que sería interesante, bueno, primero, Pablo, pensar en algunos trabajos de genética para ver por dónde podemos andar, y segundo, ver a nivel de morfometría, y no solo de impresión general, porque me parece que son más hocicudos, sino hacer algo de morfometría craneana para ver si algo de esto puede tener sentido, porque lo que ocurrió, lo voy a recordar, el trabajo de Marcelo Crea, es que ni siquiera los holotipos y paratipos que figuraban como reserva en el Museo Bernardino Rivadavia, si no me equivoco, que es donde estaban el lugar de trabajo del autor, que era don Marco Freiberg, una persona muy respetada, pero bueno, aparentemente en las mediciones de holotipo y paratipo no se correspondían con las subespecies propuestas. Y esto lo voy a aclarar. Es lo mismo que ocurrió con Trachemis, por aquella época era Pseudemis todavía, donde don Marcos también proponía una subespecie para esta tortuga de agua, y que a mí me tocó ser coautor de un trabajo también desacreditando la subespecie. Por eso, son temas que siempre vuelven y forman parte de la discusión, y te lo dejo planteado como una inquietud, a ver si se puede hacer un trabajo
que podríamos ver con Pablo si se le puede hacer algo genético, y además de eso, partir de una base de morfometría, ¿no? Sí, justamente yo había un poco destacado ese comentario hace rato, antes de que se había cortado el audio. Después no repetí ese comentario cuando volví a hablar, pero lo había destacado porque justamente habíamos estado en conversaciones con Pablo y Pablo me había dicho lo interesante que sería que en las localidades que nosotros habíamos estado, si podemos volver a ir a esas localidades y tomar tejido de esta vuelta. Porque en las primeras veces que fuimos lo que más hicimos fue localizar los puntos y no tuvimos mucha oportunidad de colecta. Pero al localizar ya los diferentes puntos en los cuales podemos colectar, en unas próximas campañas ya podríamos empezar a tomar tejido en los diferentes puntos justamente. Sí, casualmente habíamos conversado algo en el tiempo, cuando él me contaba algunas cosas, incluso algunos animales que venían de ciertos decomisos, y creo que fue algo así, ¿no? Y después me comentabas que para dejar alguna muestra en el museo. Sí, estuvimos intercambiando algunas sugerencias y asuntos bien técnicos, ¿no? Sí, y como mínimo también para agregar muestras de Paraguay al trabajo de Patricia, por ejemplo, donde tiene relevado geográficamente un área muy grande aquí en Argentina. Así que, bueno, lo dejo como una inquietud, pero creo que realmente podrían dar. Por nuestro lado, tanto por el Ministerio del Ambiente como por el Museo de Historia Natural, si Patricia desea obtener ejemplares de Paraguay, y bueno, harían tantas campañas, pero con mucho gusto colaboraríamos, sí, con mucho gusto. Perfecto, gracias. Sí. Antes que termine esa pregunta, ahí en una época, al final de los censos, estos relevamientos que estuvieron haciendo ahí en Paraguay, me habías comentado sobre la intención de ampliar un poco el trabajo con Caimán Latirostris por el interés que había presentado la Fundación Itaipú, ¿no? ¿Sí era así? Sí, había, o sea, la represa, la empresa binacional Itaipú está creando un centro de conservación de fauna silvestre, más que antiguamente ellos tenían solo como un zoológico en realidad, pero ahora desde el año pasado empezaron a realmente enfocarlo bien en investigación y un centro de conservación. Entonces ahí sí ya se podría contar con trabajar con ellos, justamente porque en las áreas donde ellos está Caimán Latirostris, y estaría interesante comparar esos con los que están más alejados, que están hacia el Chaco paraguayo, hacia el noroeste argentino sería, compararlos con los que están hacia el Alto Paraná paraguayo. Sí, Alejandro. Bien, sé que tenés una de Carlitos para Freddy, pero si querés le hago una a Ronis. Dale. Hay una de Álvaro, pero yo le quiero hacer una antes, si es que es posible. Sí, adelante. Sí, Ronis, ¿qué cambió en Brasil después de la transferencia de apéndice de Melanosuchus? ¿Vos interpretás que hubo algún cambio positivo, negativo, o no impactó en la conservación de la especie? Buena pergunta. Na realidade, impactou muito pouco. Depois, o estado de Amazonas, começou a fazer regulamentação locais. Por exemplo, transportar caimanes, considerar caimanes como pescado. Ok? Afuera isto, há hechos outras legislações, pero muito difícil de serem implementadas. Por exemplo, Magnusson e Robinson escreveram que poderíamos coletar 30% dentro de uma taia que localizamos durante os levantamentos noturnos. Mas são números impraticáveis, ok? E, na verdade, Alejandro, os animais aparentemente estão localizados.
naquela área que eu mostrei, tá? Depois disso, alguns municípios começaram a fazer reservas para matar jacaré, um tipo de unidade, né? Mas, a rigor, não há cambiado muito. Não há cambiado. Existe uma expectativa, porque as pessoas pensam que é la gallina de los huevos de oro, ¿sí? E não é, né? Ahorita, Mamirauá tem uma planta para abate e vamos a ver. Pero não há cambiado muito na realidade. Bien, gracias, Ronis. Bueno, ¿sigo Alejandro yo? Dale, había una de Carlitos para Freddy, que me parece que lo había comentado Freddy en la presentación, pero como al principio hubo problemas, probablemente fue por eso. Sí. Bueno, para Freddy, Carlos Piña pregunta si existe actualmente algún programa de manejo en funcionamiento en Paraguay. Hola Carlitos, ¿qué tal? No, desde aquella vez que vos fuiste, en 2009, creo que fue la última vez que fuiste, nos ayudaste con el levantamiento de la moratoria. Y no, después de que lo conseguimos el levantamiento de la moratoria, ya no hubieron más planes. Inclusive el stock se pudo colocar todo. Parece que quedó algún remanente por ahí que no estuvo correctamente declarado en las curtiembres. Entonces se quedó una partecita sin exportar, pero en general casi cada año después del levantamiento de la moratoria veníamos haciendo los conteos en las diferentes curtiembres y depósitos. Y actualmente se levantó ya todo el stock, pero no hay ningún programa de manejo en funcionamiento. Uno de los mayores problemas de eso es que nuestra ley de vida silvestre, que es de 1992, aún no tiene un decreto reglamentario. Hemos venido trabajando arduamente en ese decreto reglamentario, inclusive en la época que me tocó ser director del 2009 al 2012, terminamos un documento finalizado que en 2012 lo llegamos a socializar con la comunidad, tanto científica como los comerciantes, etc. Un documento acabado, bien aprobado, pero siempre por problemas políticos, técnicos, más políticos que técnicos, tipo fueron técnicos de tal gobierno los que lo presentaron, entonces no lo presentamos ahora. Lo que sí que ese documento ya con la actual directora fue vuelto a resucitar y tengo entendido que está ya para la firma del presidente, o sea que por fin tendremos un decreto reglamentario y eso va a facilitar mucho las cosas porque ahí se establece más claramente las reglas del juego, que se va a hacer un plan nacional. Dentro del plan nacional habrán programas y dentro de esos programas cada interesado podrá presentar sus proyectos. Entonces, que antes no existía ese marco legal tan bien organizado. Ahora sí va a existir, ojalá exista prontamente ese marco legal. Bueno, gracias Freddy. Pablo, voy con esta de Álvaro. Ok. ¿Sí? Sí. Pablo. Perdón. Sí. Ok, decía, pero estaba en silencio. Bien, bueno, para Ronnie, de vuelta, una consulta de Álvaro Velasco, que concretamente pregunta si crees que una de las razones del fracaso comercial del Melanosuchus de Mamirauá podría ser el tamaño del animal que se cosecha. Na realidade, Álvaro, em Mamirauá, atualmente nós temos todos os tamanhos, desde o ovo até os maiores animais. O maior problema é que falta um plano de negócio. Por exemplo, vamos vender caimanes. Ok, qual tamanho? Não importa. Depois pensamos nisso. E chega ao ponto de primeiro matar, aconteceu isso, ao ponto de matar os animais e depois procurar comprador. Para descobrir que as peles, por exemplo, não valiam nada, foram maltratadas. Então, não é o problema de tamanho, é que não tem tamanho.
ok? Somente um empresário disse que queria uma certa quantidade, mas nunca preocupado com o tamanho. Isso é uma questão histórica também, porque no manejo comercial por carne é vendido por quilo, não importa o tamanho. Então, 1 quilo de um jacaré, de um melanosucus de 1 metro ou de 5 metros, tem o mesmo valor, o quilo, ok? Então, o que falta é um plano de negócio. Primeiro, saber o que o mercado quer e depois oferecer a matéria-prima. Mas existe um positivismo de que tudo que todo mundo quer esse produto e que eles vão brigar para comprar isso, e não é verdade. Então, o que falta é um planejamento, ok? Qual o destino da pele? Qual o destino da carne? E o Brasil pegou um caminho da carne, provavelmente porque houve muitos veterinários importantes, como Augusto Kluskowski, só para citar um deles, envolvidos no processo, então se focou muito na carne, tá? A pele, por incrível que pareça, virou um produto secundário. E é muito difícil sacar essa carne da Amazônia, por questão de legislação, ok? Então, falta isso, falta um plano de negócio, falta uma visão econômica e precisa sair desse positivismo de que já ganhamos, entende? É que nem entrar contra a Argentina no futebol e pensar já ganhamos. Não é verdade. Ok? Então, falta isso. Espero ter respondido. No entendí la última parte, pero bueno. Pablo, sí. Sí. Bueno, estás muteado, Pablo. Perdón. Hay una pregunta y un comentario de Diego Freitas de Perú. Dice que, bueno, que en Perú queda mucho por hacer para combatir la caza furtiva. Dice que no ocurre en los niveles de Brasil, pero que es importante evaluar los volúmenes de extracción. Los felicita por las presentaciones y hace una pregunta. ¿Cómo sugieren empezar a regular esa extracción? O sea, si sabiendo que la legislación permite el aprovechamiento de la especie, como es el caso de caimán crocodilus. É para mim essa pergunta? Supongo que para ambos. Quer falar, Frederick? Bueno, en Paraguay sí tenemos un problema también con la caza furtiva. No es demasiado grande, pero en Paraguay es costumbre la consumición de carne de caimanes y se encuentra en algunos mercados municipales, no en gran cantidad, pero siempre se encuentra, inclusive si vamos por la ruta Transchaco, que va por los territorios menos poblados, se encuentra de cuando en cuando yacarés colgados. Y la legislación actualmente, en este caso, prohíbe realmente la cacería y consumo, porque justamente no existen planes actualmente en Paraguay, no está permitido. Entonces, indefectiblemente estos casos pasan a los casos que son donde hay un culpable que es detectado, un responsable, digamos, que es detectado, indefectiblemente pasan a sumarios administrativos hasta ahora, porque siempre son especies que, bueno, si bien, como les mencioné hace rato, ninguna de estas se convertiría en un crimen o delito, solo un caso administrativo, ¿verdad? Con multas y sumarios administrativos a través del Ministerio del Ambiente. Pero eso falta en la legislación. No caso brasileiro, também a caça mudou muito. Antes, a caça de arpão, com arpão, ok? Ela era seletiva e ela ocorria na seca, em sequia. Ahorita, a caça com anzol é o ano todo. E Brasil nunca discutiu mecanismos de fiscalização e controle.
Está todo mundo muito feliz, o governo, inclusive, vamos manejar, mas controle nunca se discutiu isso. E nós precisamos de uma ajuda de experiência internacional, inclusive, creio eu, para regularmos esse mercado. Porque a coisa está mais ou menos assim. Nós somos muito oportunistas, enquanto, né? Então, agora é a oportunidade de implementar a extração. Depois, vamos pensar em como controlar a extração. E aí já é tarde, porque o mercado ilegal, principalmente, ele se organiza muito rápido. Mas, infelizmente, não há, talvez seja um exagero, mas talvez eu seja uma das únicas pessoas que estou preocupado com essa questão de regulação e controle. Não se discute nada, não existem mecanismos, não existem experiências, ok? O que existe é uma repressão policial, mas acabou ali, vai embora e começou novamente. Parece que agora, durante a pandemia, aumentou muito mais. Tem sido veiculado muitos vídeos de celulares de pessoas matando melanosucos rotineiramente, né? Até não só para comércio, mas talvez para consumo, uma outra mudança. Mas, infelizmente, não existe nenhum mecanismo, e pior, nenhuma preocupação com o controle. Isso é muito grave. Pensando em Brasil, pensando em dimensões amazônicas, isso é muito grave. No hay. Bien, gracias, Ronnie. Bueno, voy yo, ¿no? Con esta de Iván, sí. Pablo. Sí. Bueno, probablemente termine aportando yo también a esta pregunta que te hacen, Ronnie. Salvo que haya una nueva granja de cocodrilos del Nilo en Brasil. Es probable que esto se refiera a aquella de fines de los 80, que fue una de las primeras actividades que tuve cuando ingresé al grupo especialista en cocodrilos. Esta persona pregunta, comenta que leyó que había una granja de cocodrilos del Nilo en Brasil y que se les urgía a reemplazarlos con Melanosuchus para evitar una introducción accidental, pero que eran renuentes porque no estaba tan estudiada esta última especie. Pregunta si eso ha cambiado o qué ha sucedido con esa propuesta. Yo, por supuesto, de aquella granja en Río Grande do Sul, tengo toda la información de los viejos tiempos. No sé si hay algo que vos quieras comentar sobre alguna situación nueva, Ronis, o querés que yo haga algum comentário del histórico? Bom, essa questão dos nilóticos no Rio Grande do Sul começou quando eu vim para a Amazônia. E a situação era tão grave que Bill Magnusson, na época, propôs uma solução. Lá existia 100 e picos nilóticos que foram trazidos de avião, e Bill, um australiano, ele falou, a melhor solução são 2 policiais, 2 fuzis, e a gente entra e mata todos, sistematicamente. Isso causou um grande, né? Mas era isso que a gente entendia. Posteriormente, esses animais foram translocados para outro local, o criador não virou nada, né? Mas isso aconteceu assim, foi tudo muito rápido. A questão do melanosuclos, eu não entendi direito, e não entendi direito a relação de nilóticos com melanosucos. Mas, lo que interpreto es que dice que en algún momento se le puede haber sugerido a los dueños del criadero que cambien los cocodrilos del Nilo por Melanosuchus para evitar una introducción de una especie exótica. Pero estamos hablando en este caso en particular de historia muy antigua, porque esta granja, si no me equivoco, terminó totalmente desarmada a mediados de los 90.
Michael Nemley, que era el dueño de la granja. Me acuerdo que había viajado con Luciano y conmigo a la reunión de Zimbabue, y ya en esos 2 años previos a la reunión de Zimbabue, dentro del grupo de especialistas en cocodrilo habíamos sacado varias notificaciones y recomendaciones que estaban en la línea de la de Bill, pero eran un poco más políticas. No le pedíamos que entren con una ametralladora, pero fue a partir de ese momento donde el grupo empezó a desaconsejar, incluso a nivel de CITES, cuando había pedido de inscripción de granjas de cocodrilos, para que no se habiliten granjas de cocodrilos fuera de su área de distribución. O sea, básicamente esa es la recomendación del grupo de especialistas en cocodrilos. Igualmente, esa granja de Río Grande do Sul, año 95, 96, ya había dejado de funcionar y afortunadamente no ocasionó ningún trastorno de todos los que preocupaban tanto, que era que se escapen animales y se conviertan en una invasión biológica, ¿no? Probablemente información vieja. Si llega alguien a estar hablando en Brasil nuevamente de una granja de cocodrilo del Nilo, por favor avisen que tenemos que hacer algo. Volvemos a la recomendação de Vila. Provavelmente não deu certo, Melanosuchus, a sugerência de cambiar a espécie, porque quando a persona importou os nilóticos, provavelmente veio o pacote de criação zootécnico. Sim, sim. O que come, como cresce, qual é a temperatura, e todavia não há isso para Melanosuchus. Então o empresário não quer criar cultura, ele quer usar cultura, né? Esse é um problema. Agora, você falou bem da área de distribuição, nós estamos tendo um problema, né? Com Melanosuchus, no extremo da distribuição, a gente oportunamente precisa ficar atento a tudo isso, porque é muito rápido. As coisas acontecem aqui e a gente se esquece muito rápido daquilo. Quando a imprensa, qualquer lugar, né? Mas aqui é bem peculiar. Quando a imprensa maneira, para de falar, nos ouvidamos, né? Então, temos que ficar sempre atentos. Todavia, não há nilóticos em Brasil. Não que eu sei. Otra vez, todavía no hay otra vez. Todavía otra vez. Sí, Luis Bassetti hace un comentario sobre este tema y dice que la ley brasileña no permite la instalación de criaderos para especies no endémicas. Bueno, yo tengo una pregunta más también para Ronnie, si continúa con el tema que venía hablando antes de esta pregunta. Y la pregunta es si pensás que tercerizar la faena, el abate, no es una alternativa comercial más viable. Y esto dice que tercerizar en el sentido de vender como una cuota a una empresa que incluya todos los costos, que se haga cargo de todos los costos. Ok. Na realidade amazônica, nós ainda precisamos de um aporte grande do governo, ok? O problema é que quando mistura o governo com a realidade, joio com trigo, a gente se sente confuso, né? Então, a gente nunca sabe se realmente está funcionando ou se está funcionando porque o governo está agindo, ok? Mas eu vejo, sim, como uma boa ideia, é necessário essa terceirização. Nós precisamos simplesmente criar mecanismos, né, de fiscalização e controle, mas provavelmente esse é o futuro. Só precisa tomar cuidado para não acontecer o que aconteceu com o pirarucu. A Mirauá começou a manejar pirarucu, era paima, né? E o que aconteceu, esse manejo se espalhou por toda o Amazonas, por toda a Amazônia. E aí o preço caiu. Cada área compete consigo e aí o manejo fica menos vantajoso. Então, talvez a solução, inclusive nessa área de terceirizar,
a gente tem que começar pequeno. E depois, ganhando experiência, vamos aumentando. O problema é que no Brasil isso é muito complexo, né? Porque o recurso está no grande, não está no pequeno, né? Mas eu acho que sim, nós precisamos ter essas iniciativas pontuais muito claras. Precisa ter uma claridade muito grande. Inclusive, isso me preocupa muito com a população tradicional, que vive com recurso. Sabe por quê? O técnico, o doutor, vai lá e vende ilusão para aquelas pessoas. De que nós vamos vender, que vai fazer fila, e que nós temos a tecnologia para produzir peles básicas. Não é verdade, né? Então, isso é uma coisa muito séria, porque essas pessoas que estão junto dos jacarés, com o tempo, eles vão perder a fé no manejo sustentável. Porque eles vão se percebendo, né? Já se passaram 20 anos, a história é sempre a mesma, o resultado é sempre o mesmo e eles sempre, no final, eles são excluídos. Às vezes não são pagos. Então, nós precisamos ter uma conversa muito franca. E mais, brasileiro não entende, salvo exceção, brasileiro não entende nada de mercado internacional. Ele acha que nós vamos vender as peles, a gente vai dar preço para as peles, a gente vai fazer o que a gente quer, ok? Então, falta essa percepção que é um mercado internacional que tem regras que nós precisamos jogar segundo essas regras, né? Mas o mais importante é não vender ilusão para o morador local, porque nós precisamos da fé dele. Porque o dia que ele perder a fé no pesquisador, na ciência, no manejador, só não sabemos o que vai acontecer. Acho que é bem por aí. Esse compromisso com a comunidade, eu acho que tem que ser um diferencial na Amazônia. Ok? Porque se assim não for... Porque nós já fizemos isso no passado, né? No passado, nós já manejamos erroneamente. O manejo de jacarés não melhorou a educação, não melhorou a saúde, não melhorou o modo de vida, trouxe pobreza para as pessoas. E eu não estou falando só de pobreza de dinheiro, estou falando de um habitat, de um ambiente empobrecido. Quando nós tiramos os jacarés, o ambiente se empobreceu, tá? Então, a gente tem que estar muito atento a isso, a entender que é bem mais complexo. E acredito que o grupo de especialistas, nas suas experiência global, é muito importante, né? Agora, o importante é criar algo junto, envolver os locais e ser verdadeiro. Precisamos parar de vender esse positivismo de que, né? Porque a gente pensa, isso é muito importante, porque antes não tínhamos jacarés. Era um problema. Agora tem-se muito. E existe uma percepção de que o fato de ter muito está resolvido. Já ganhamos. O fato de termos 11 jogadores, vamos ganhar de Argentina. Mas não é verdade. Vamos ter que lutar até o final. Percebe? Mas é isso. Eu acho que falta isso, falta essa maturidade, esse compromisso com a verdade do mercado. É isso que a gente não entende bem. Porque a ideia, eles falam, não, nós vamos vender o centímetro por $10. Fala isso por Ribeirinho, ele multiplica por 5 e fica feliz. Mas é mentira. Todos nós sabemos isso. Só que é muito problemático quando o governo, quando o doutor, quando o professor vai lá na comunidade, lá na ponta, e fala essas coisas. Então, eu acho que a gente precisa ter uma reversão. Nós precisamos começar certo e, para isso, começar pequeno e nós vamos adquirindo. Ok? Acho que é mais ou menos. Mas não tem uma fórmula. Nós temos que desenvolver essa fórmula ainda.
sobre todo en un momento donde los mercados, incluso para las producciones que tienen plan de negocio, que han tenido mercados abiertos todo este tiempo y que han estado vendiendo las últimas décadas sus pieles, hoy están prácticamente cerrados. Cuanto más cerrados estarán para los que todavía no empezaron, así que estamos ciertamente muy, muy lejos de eso. Ronis, hay una pregunta que hizo Luis, la quiero mencionar, pero justo la hizo como vos le estabas respondiendo a Álvaro, y justamente la estabas respondiendo a Luis en ese mismo momento. Porque cuando Álvaro consultaba por el tamaño de las pieles y el fracaso, Luis comentaba que me parece que las autoridades responsables aún no han aprendido cómo hacer planes comerciales antes de comenzar los programas de extracción de animales. Y dice sí, podría ser ese el mayor error. Bueno, ciertamente vos estabas diciendo que ese era el error, así que la estabas respondiendo en el mismo momento. Sí. Já chegou ao ponto, Alejandro, de pessoas inteligentes, bem interessadas, chegarem e falar: ok, nós vamos manejar jacarés economicamente. Ok, qual espécie? Não importa. Como não importa? Nós temos um vereador que ele tem uma bandeira, um folder de manejo de jacarés, que é um Paleosuchus palpebrosus, e que ele vai vender a pele e a carne daquele anão. Então, falta muito isso. Na mesma linha, a pessoa... A piel de Paleosuchus pode andar muito bem para fabricar cadeiras. Verdade. A outra questão, às vezes a pessoa fala, ok, então vamos manejar melanosuchus. Ok, legal. Qual o tamanho? Não importa. Não importa. Como não importa? Como? Né? Então falta essa malícia. Dizem que custa caro esse plano de negócio. Acho que já foi feito, tentou-se alguma vez, mas pegou alguém que sabia de planos de negócio, mas que não sabia nada de plano de crocodília, de comércio de crocodília, né? Então, a gente nunca conseguiu sair desse caminho. Felizmente, existem muitos jacarés na Amazônia, e uma peculiaridade eles cresceram sozinhos. O que nós fizemos? A gente parou de matá-los? Não. A gente parou de vender as peles internacionalmente. A gente continua matando. Primeiro, a mesma quantidade que morria para pele, morre para carne, e agora morre como carnado, para pegar o catfish. A mesma quantidade, né? Nós criamos reservas, áreas protegidas. Talvez isso tenha aumentado. Mas, diferentemente de outros sítios do mundo, onde o manejo econômico era uma estratégia, né, de levantar populações, acá não. Acá temos uma população muito grande e isso nos dá uma tranquilidade para que possamos pensar, começar pequeno e começar de uma forma certa. Esse cenário que Alejandro falou, de que os melhores exemplos de manejo de crocodilianos que nós temos no mundo estão com problemas muito graves, dado a realidade atual, né? Ainda mais agora, depois desse vírus. Mas o brasileiro acha que não. Ele fala, nos anos 70, a gente vendia muito jacaré, nós éramos o maior produtor do Amazonas. Legal, mas foi nos anos 70 e não deu certo. Né? Quer dizer, então nós temos que trabalhar. Fato é que tem muitos jacarés, ele causa um transtorno para a população, sim. Felizmente eles são calmos. Se fossem crocodilos, estaria um problema muito grave, né? Mas é um problema latente e nós precisamos começar a colocar as pedrinhas no lugar. De uma forma, precisa tomar muito cuidado. Várias pessoas passaram aqui com ideias de outra espécie, com ideias de outra realidade fundiária, de quem que é a terra, né? Então, a gente precisa pensar na Amazônia de uma forma diferente, talvez até do que a gente pense para Peru,
onde a espécie também ocorre, né? Mas é isso. Já falei demais. Bueno, gracias. Muchas gracias, Ronnie. Muchísimas gracias, Freddy. La verdad que ha sido un verdadero gusto verlos, escucharlos y sobre todo atender a estas presentaciones, que considero bueno, que son muy importantes. Así que bueno, de mi parte, saludarlos con un gran abrazo a la distancia, un codito, y espero que nos veamos en vivo muy próximamente. Así que le paso a Pablo para que haga el cierre y el anuncio para la semana que viene. Bueno, como les comentamos al comienzo, estamos llegando al final de este ciclo de presentaciones y vamos a cerrar con una última presentación sobre una mirada general sobre la conservación de las especies de crocodilianos en América Latina. Bueno, Freddy, bueno, Ronis, enormemente agradecidos por estas charlas, realmente muy, muy interesantes, especiales para la discusión, así que estuvo muy, muy entretenido. Gracias a todos por acompañarnos nuevamente y nos vemos dentro de una semana. Adiós.